meus queridos irmãos, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus queridos irmãos, Guimarães Rosa, escritor brasileiro, na sua famosa obra Grande Sertão Veredas, ele tem uma frase muito solta lá, em que diz assim: viver é negócio perigoso. Viver é negócio perigoso. E eu penso que Paulo, o apóstolo Paulo, concordaria com Guimarães Rosa. Por quê? Porque Paulo passou por muitas dificuldades na vida, por muitos desafios, por muitos sofrimentos. O viver de um cristão no primeiro século era um negócio muito perigoso. E eu queria dar alguns exemplos de desafios e de sofrimento na vida do apóstolo Paulo. Na cidade de Damasco, ele teve que fugir por uma janela, e o desceram por um cesto numa muralha, como se ele fosse um fugitivo, um criminoso. Na Macedônia, ele foi preso, ele foi açoitado e ele foi amarrado a um tronco. Em Tessalônica, ele foi perseguido. Em Jerusalém, ele foi espancado e quase morto. Em Mileto, ele passou por um forte naufrágio. Na ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente. Eu penso que Paulo concordaria com Guimarães Rosa: viver é negócio perigoso. Viver é negócio perigoso. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, quando ele chega no capítulo 11, ele faz uma contabilidade das perseguições, dos enfrentamentos, dos obstáculos, dos anteparos com os quais ele enfrentou na vida. E ele diz: recebi 5 vezes uma quarentena de açoites. Vale lembrar que entre os judeus, por causa da lei, ao invés de dar 40 chibatadas,
eles davam 39 chibatadas, para não acontecer de ter contado errado e então passar dos 40 e quebrar a lei. Então, se Paulo recebeu 40 chibatadas menos uma, 39 vezes 5, quem é bom de matemática? 195 chibatadas ele recebeu nas suas costas. Depois ele diz que 3 vezes ele foi fustigado com varas. Depois ele diz que uma vez ele foi apedrejado, e por 3 vezes ele passou pelos naufrágios. Então eu penso que Paulo concordaria com Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas: viver é negócio perigoso. É negócio perigoso. Agora, o que é que tem a ver tudo isso com a carta de Paulo escrevendo aos Gálatas? Tem a ver, sim. Porque quando Paulo foi para a região da Galácia e pregar e evangelizar e levar as boas novas aos companheiros e às igrejas da Galácia, na sua primeira viagem missionária, ele também enfrentou naquela região grandes desafios, grandes lutas, grandes consequências para a sua vida, e tudo isso é descrito no capítulo 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando ele passa por Antioquia da Pisídia, tanto Paulo quanto Barnabé são expulsos da cidade. Quando ele chega na cidade de Icônio, Paulo e Barnabé fugiram para não serem apedrejados. Mas quando chega na cidade de Listra, Paulo é apedrejado e arrastado e dado como morto. Na região da Galácia, ele também concordaria com Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas: viver é negócio perigoso. O que aconteceu? Nessa região onde Paulo sofreu barbaridade, surgiu uma epidemia judaizante, e exatamente nas igrejas por onde ele passou, gente dizendo que para ser salvo era preciso a circuncisão, era preciso receber a marca da lei mosaica. E Paulo não se conforma. Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: isso é uma insensatez muito grande. A salvação é obra da graça de Deus. Não há marca nenhuma no nosso corpo que suplante a graça de nosso Senhor na cruz do Calvário. A salvação é inteiramente pela obra de Cristo naquela cruz. Não há nenhuma glória em ter a circuncisão e nem em deixar de ter. Isso não tem significado mais na nova aliança. Então ele escreve dizendo o seguinte: se há uma glória para nós cristãos, essa glória está no versículo 14 aqui, né? Essa glória está na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus. E aí ele termina dizendo o seguinte: quanto ao mais, não me molestem. Em outras palavras, não me perturbem, não acrescentem mais sofrimento, porque eu já sofri por amor a Cristo Jesus, e eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu queria falar um pouquinho, meus irmãos, nessa noite, sobre essas marcas de Jesus. Paulo está mostrando o seguinte: que há marcas em nós que devem ser e devem existir para a glória de Deus. É claro que por essas marcas, esses estigmas, certamente Paulo se refere aos momentos que ele passou na vida, aos seus sofrimentos, às dificuldades, tudo por amor a Cristo. E que a circuncisão não tem nenhuma importância na sua vida, não serve para a salvação de maneira alguma. Isso faz parte da antiga aliança, da nova aliança, no nosso novo pacto, é a obra de Cristo.
E ele então diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus. E eu quero dizer que essa marca tem a ver com algumas coisas. Primeira delas, é quase que um símbolo de uma entrega total a Jesus. Porque se Paulo não tivesse se entregue de tal maneira a Jesus, ele nem traria essas marcas, ele não teria seguido Jesus. E ele tem essas marcas por causa da entrega total ao seu Senhor. Paulo compreende que a obra salvadora é efetuada unicamente por Cristo Jesus. Ele diz no capítulo 2 dos Gálatas: ele se entregou por nós, não precisamos mais da circuncisão, essa marca não tem mais importância na nossa vida, a salvação é pela graça, como ele expõe em Éfeso, capítulo 2 da carta aos Efésios. Não me perturbem mais, não preciso de mais sofrimento, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, e essas marcas têm a ver com uma entrega total. Paulo passa por muitas dificuldades na vida, porque ele se entregou de corpo e alma ao seu Senhor. Segundo os Coríntios capítulo 12, ele diz o seguinte: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer. Eu nunca vi ninguém dizer que sente prazer nas necessidades. Eu já ouvi pessoas resmungarem. E Paulo diz assim: olha, eu tenho prazer nas perseguições, nas necessidades, nas angústias. Sabe por quê? Por amor a Cristo. Essa é a marca que Paulo trazia, de uma entrega total. Eu me lembro que eu fiz referência, não faz muito tempo, àquele livro Torturados por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. É assim que se escreve, mas eu não sei se é assim que se lê. Richard Wurmbrand escreveu um livro famoso chamado Torturados por Amor a Cristo. Ele era um pastor romeno que foi preso na época que a Romênia estava debaixo do comunismo russo. E este homem passou 14 anos da sua vida preso. E 2 anos da sua vida, 2 anos, ele ficou preso na chamada cela da morte, na solitária, por 2 anos, desses 14. E chamada cela da morte justamente porque de lá ninguém saía com vida. Deus preservou, na sua graça e misericórdia, preservou esse pastor, e ele sobreviveu para contar a sua história nesse livro, torturado por amor a Cristo. E em 1966, ele foi convidado pelo Senado americano a falar sobre o seu sofrimento e sobre a sua fé. Em 66, em Washington. E lá no Senado americano, ele teve a oportunidade de compartilhar da sua fé e da sua dor pelo amor a Cristo. E numa hora do seu discurso, ele tira a sua camisa. E ele mostra para todo aquele auditório como era o seu corpo e todas as marcas que ali estavam, pela tortura e pelo sofrimento que ele passou naqueles 14 anos. E ele sofreu por amor a Cristo. São marcas de uma entrega total. É isso que Paulo estava escrevendo aos Gálatas. Não fique inventando coisa. Para a salvação é necessária a cruz, crer em Jesus, entregar a vida totalmente a Ele.
Não me molestem com essas coisas, isso não tem importância nenhuma. Que coisa bela é o testemunho de Justino Mártir, cristão do século II, na época do imperador Marco Aurélio, quando ele é acusado perante os tribunais por ser cristão. Quando dizem a Justino que ele deveria renegar a fé para poder ficar livre do martírio. E ele diz àquele juiz que o seu mais ardente desejo é morrer por amor a Cristo. Isso está nos anais da igreja, nos documentos do século II da era cristã. E quando o juiz diz, então você vai ser morto, sabe o que Justino disse ao juiz? Matando-me, o Senhor me presta um grande valor. Homens que tiveram uma entrega total à causa de Cristo, ao Evangelho da graça, e que entenderam que não precisa mais nada a não ser o sacrifício da cruz de Cristo. Mas hoje, meus irmãos, as igrejas andam mergulhadas na teologia do prazer. As igrejas estão abarrotadas de pessoas correndo atrás das suas vaidades e de interesses particulares. É um cristianismo totalmente estético e materializado. Qual é o testemunho que as pessoas dão na igreja hoje? É um testemunho secularizado. Pega o microfone para dizer o seguinte: eu não tinha isso, mas agora eu tenho isso. Eu era pobre, mas agora não sou mais. Eu não tinha dinheiro no banco, mas agora tenho. Eu não tinha carro, mas agora tenho. Não se fala da cruz de Cristo, não se entende o conceito de entrega total. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E que marcas são essas, se não uma entrega total a Ele? A igreja não tem buscado a cruz de Cristo, mas tem buscado a toalhinha com o suor do apóstolo, o que na minha visão é um negócio muito nojento. Tem buscado meia ungida, mais nojento ainda. Para que serve a água do Rio Jordão? Para que é que eu preciso de uma pedra do Santo Sepulcro? Isso é idolatria. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que significam essas marcas? Uma entrega total a Cristo. Porque se nós devemos nos gloriar, a nossa glória está na cruz de nosso Senhor. Há igrejas que ensinam o sacrifício hoje. Você tem que dar o sacrifício, fazer um sacrifício na sua vida para você alcançar bênçãos. Da onde isso? Onde encontra um texto básico para uma asneira doutrinária e ensinar as ovelhas de Cristo uma bobagem dessa? Porque isso anula a cruz de nosso Senhor. É o evangelho da alta junta, com frases de efeito: somos filhos do rei, você é cabeça não cauda. Esses são textos pós-exínicos, pré-exínicos, fora de contexto da antiga aliança, que não cabem na nova aliança. Uma vez em São Paulo, um líder de uma grande igreja ensinava as pessoas a tomarem o lugar do patrão. Você não tem que ser empregado, você tem que ser patrão. Olha para a cadeira do seu chefe e diz: é minha, em nome de Jesus. Tem cabimento uma coisa dessa na igreja de Nosso Senhor? E continuava: toma dele a empresa. Imagina. E numa hora, aliás, eu lembrei que aqui na igreja nós temos pessoas que são empresárias. Cuidado. E num determinado momento, esse pregador falou assim: e quantos querem tomar o lugar do seu patrão? A igreja inteira levantou a mão. Imagine se eu fizesse isso. Eu queria ver quem trabalha no contato.
E quando aquele homem disse: quem quer tomar o lugar do seu patrão? Todo mundo levantou. Ele olhou, o pastor auxiliar tinha levantado a mão. Aí ele olha para o pastor auxiliar e diz: não, para você não, para você Deus tem outros planos. É isso. Essa parafernália. Isso não é a marca de Jesus. Marca de Jesus é uma entrega total. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. É claro que a vida não nos isenta de problemas, de dificuldades, a vida cristã. Paulo diz para Timóteo: os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições, mas é preciso a entrega total a Jesus. A nossa glória está na cruz de Cristo. Segundo o pensamento a respeito dessas marcas, eu penso que essa marca também tem a ver com uma transformação real. Isso é a marca de Cristo. Paulo trazia aquelas cicatrizes, trazia aquelas marcas no seu corpo, porque ele fora transformado por Cristo, e por Cristo ele estava disposto a morrer. Aquelas marcas eram sinais externos de uma transformação real na sua vida. Escrevendo para Timóteo, filho na fé, jovem pastor, Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, eu era blasfemo, eu falava mal, eu era perseguidor, eu era um homem insolente, mas eu obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia. É como se ele dissesse: eu fui transformado pela graça de Deus, e é isso que aconteceu. E Paulo então renuncia os rudimentos do judaísmo. E agora, quando alguém lá na região da Galácia, onde ele tanto sofreu, onde quase morreu, onde ele foi apedrejado, onde ele, até naqueles dias ele trazia marca no seu corpo, e tinha gente ensinando umas coisas diferentes, que era preciso de uma outra marca para ser salvo, ele diz: não me molestem, não me tragam mais sofrimento, não me tragam sofrimentos, porque a nossa glória, a maior marca que o cristão pode ter é a cruz de Cristo. Versículo 14: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor. A única transformação real na nossa vida vem de Jesus, meus queridos irmãos. Nós não precisamos de nenhuma marca, não precisamos de nenhum relicário, não precisamos de nenhuma imagem, não precisamos de velas, de fitas, de trevo, não precisamos de pé de coelho, nem de ferradura muito menos. Isso não muda a vida de ninguém, mas a fé em Cristo Jesus muda tudo. O Espírito Santo, quando transforma realmente, e se for o caso, a pessoa sofre por amor a Cristo, traz no seu corpo as marcas. E essas marcas não só simbolizam, apontam para uma entrega total, mas também para uma transformação real. Eu acho interessante que hoje está na moda dizer que é evangélica. Você conhece um artista e diz: agora eu sou evangélico. O camarada vai preso, na semana seguinte ele diz: agora eu sou evangélico. E o artista tal: agora ele é pastor. É assim. Você percebe, não que não possa haver isso, claro que há transformações, ou transformação na vida da pessoa, mas percebe-se também muito de um cristianismo de opção. Gostei daquela igreja, naquela igreja todo mundo vai de carro novo, igreja boa.
Gostei daquela outra igreja, gente bonita, bem vestida, cheirosa. E assim vai, o cristianismo de opção. Mas que você não vê mudança nem arrependimento, não é essa a marca que Paulo trazia no seu corpo, não. Mas era a marca de uma transformação real. E por fim, quando ele diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus, essa marca tem a ver com uma esperança celestial. Com a esperança celestial. Quando Paulo passou pelo que passou, e como eu disse, ele concordaria com Guimarães Rosa, viver é um negócio perigoso, e ele sabe disso porque ele sofreu. Paulo sofreria 1000 vezes por amor a Jesus, porque a sua esperança estava em Cristo Jesus. Quando ele escreve na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, ele diz: olha, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso enorme de glória. Quanto mais passamos pelas dificuldades da vida, isso vai acarretando glórias e bênçãos celestiais. Escrevendo a Timóteo, já quase que no final da sua vida, ele diz: agora só me resta esperar a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. É a esperança celestial. Escrevendo aos Colossenses, a igreja, ele escreve a uma igreja dizendo o seguinte: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas que são do alto, não das que são aqui da terra. Ele escreve isso para uma igreja. E esse texto bem combina no nosso contexto do evangelicalismo brasileiro. Porque a esperança da igreja não é mais uma esperança celestial, mas uma esperança terrena. É apenas o enriquecimento, apenas a cura física, apenas a realização dos sonhos, e com isso uma comercialização de relíquias sagradas? Não. Paulo disse: não me molestem com essas coisas. Eu trago no corpo a marca de nosso Senhor. E essa marca tem a ver com uma entrega total, uma transformação real, com uma esperança celestial. Eu fiquei impressionado quando eu vi um slogan de uma igreja. Eu não sei, a gente lê na internet, a gente não sabe se é verdade. Mas se fosse verdade, tinha que dar uma surra no pastor daquela igreja. Colocou uma placa na frente da igreja dizendo: aqui o dízimo é 9%. Falou: não é possível. Eu desacredito de um desatino desse. Como se pudéssemos negociar e barganhar as coisas de Deus? Que negociata é essa? Por isso que tem igrejas às vezes abarrotadas, e eu lembro do profeta Isaías, quando diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração longe de Deus. Eu chego até a pensar que a igreja pós-moderna está reinventando Deus. Reinventando. Eles imaginam um tipo de igreja, um tipo de divindade, e aquilo então desenvolve a ideia e lança aquilo. E eu penso que esse reinventar, esse reinterpretar ou reimaginar as coisas de Deus é um pecado terrível. Uma criança uma vez estava desenhando, e um adulto chegou para aquela criança e disse: o que é que você está desenhando? E ela respondeu: Deus, estou desenhando Deus. E o adulto então disse: mas ninguém sabe como Deus é. E responde aquela criança: vão saber quando eu terminar o desenho. Meus irmãos, eu penso que a igreja reinventando
desenhando, reinterpretando, reimaginando. Não é possível. Paulo disse: não me molestem com essas coisas. Eu trago no meu corpo a marca de Jesus. A marca de Jesus tem a ver com uma entrega total. Cabe à igreja se entregar de corpo e alma ao Senhor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. A marca do Senhor tem a ver com transformação real. Quem nos transforma é o Espírito Santo. É obra de Deus. E quando a obra de Deus chega, ninguém pode amordaçar. A marca de nosso Senhor tem a ver com a esperança celestial, não com a esperança terrena. Buscai as coisas do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Que Deus também nos ajude a termos realmente essas marcas de uma entrega total, de uma transformação e dessa esperança. Que o Senhor nos ajude e que proteja a sua igreja e que nos guarde debaixo das tuas mãos benditas. Há um hino que fala da transformação e do nosso olhar na cruz de nosso Senhor. Hino 334, e eu quero cantar com os irmãos.